Boa tarde a todos e todas. Vamos agora dar início à segunda etapa do diálogo no Pelô. Para quem não estava aqui pela manhã presente, eu gostaria de informar que o diálogo no Pelô ele é composto de um conjunto de depoimentos, ou seja, quem está aqui na mesa ou estará aqui na mesa não estará para responder perguntas ou questionamentos sobre o que ocorre no Pelourinho. Após o depoimento das pessoas que são convidadas aqui, no caso da agora à tarde, que é Carmela Talento, jornalista representando a Associação Baiana de Imprensa, Clarindo Silva, representando o Pelourinho e todo mundo, né? Márcia Santana, professora de mestrado, professora de pós-graduação do curso de arquitetura, e Luciane Reis, representando aqui o Grupo Cultural Olodum. Os temas que estão postos aqui, essas pessoas, após se pronunciarem por 15 minutos, caso algum dos presentes deseje fazer um comentário, estará aberto, não tem problema algum. Mas quero repetir de que elas não estão sob júdice, elas não têm aqui a função de responder a questionamentos. E por que isso? O modelo desse diálogo aqui é, em primeiro lugar, ouvir opiniões, sugestões e propostas, gravá-las. Então é importante que todos vocês que vão ser aqui os primeiros comentaristas daqui saibam que as suas respectivas falas estarão sendo gravadas. Tem aqui, posteriormente vai ver alguns depoimentos. Alô. Eu de manhã estava até bom, né? Então, Márcia Santana, Luciane Reis, Clarindo Silva e Carmela Talento, a fala de vocês está sendo gravada em vídeo, porque posteriormente nós faremos um documentário intitulado Diálogos no Pelô, que servirá para fazer parte do encontro latino-americano sobre os 40 anos do reconhecimento do Centro Histórico como Patrimônio Cultural da Humanidade. Encontro esse que ocorrerá em junho. Portanto, claro, a presença da plateia é importante, mas o mais importante aqui é aquilo que vocês têm para comentar, aquilo que vocês têm para dizer. Não é um debate com a plateia. Eu sei que é normal a gente fazer esse tipo de debate, mas precisamos ouvir as pessoas nesse primeiro momento. No encontro latino-americano, esse sim, aí será o momento da gente poder fazer o debate com as plateias. Diga. Pronto. Ih, rapaz, esse aqui eu fiquei com uma voz grossa pra caramba. Nossa Senhora, não precisava tanto, né? Hein? Hoje é um dia especial. Vocês já estão gravando, não tá? Hoje é um dia especial, né? Hoje é 31 de março de 2026, portanto, 60 e quantos anos mesmo da gloriosa ditadura militar que ocorreu no Brasil? Tem mais do que isso, Carmela? 64 anos, né? Não, 62 anos. Foi 1964. Não, a ditadura é 62 anos. E eu queria, inclusive, dizer o seguinte: hoje estão ocorrendo um conjunto de eventos na cidade, dirigidos pelo Ministério dos Direitos Humanos, que está aqui na cidade de Salvador,
e às 17h30, na Universidade Federal da Bahia, o reitor da universidade, juntamente com a ministra de Direitos Humanos, estará entregando certificados de óbitos. Olha que coisa lamentável, né? Certificados de óbitos daquelas pessoas que foram assassinadas no período da ditadura, baianas, evidentemente, e que tinham o seu certificado adulterado, que não constava a verdadeira razão das suas respectivas mortes, né? Eu, quando vi essa notícia, eu me lembrei muito do Ainda Estou Aqui, do filme, e me lembrei muito do meu querido amigo Fernando Santana, o nosso mulato isoneiro, porque ele foi parte e muito dessa luta, desse momento político que o Brasil viveu. Aliás, no filme, inclusive, né? E ele é parte daquilo que está ali. Mas eu vou então chamar para vir até aqui, em primeiro lugar, Carmela Talento, jornalista, vice-presidente da Associação Baiana de Imprensa. Ela está aqui representando a presidente Sueli Temporal, que teve um problema. Ela irá falar sobre preservação do patrimônio e cultura, o papel da comunicação no centro histórico. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso. Quero convidar também Clarindo Silva, que irá falar sobre cultura local e turismo, como valorizar e preservar as tradições. Aí Clarindo vai estar falando em causa própria, né? Não é verdade? Gente, quantos anos Clarindo tem na Cantina da Lua? Hein? 53 anos só, não é, legislar em causa? Hein? No Pelourinho, 72 anos. Você está brincando? Eu que estou com piada pronta? Isso aqui é uma verdade. Convidar também Márcia Genésia Santana com apóstrofo no T, não é Santana, e com 2 N's. Eu aprendi assim. Estou mentindo? Santa Ana, senta aqui ao meu lado. Ela irá falar sobre o papel das comunidades na gestão do patrimônio cultural. E, por fim, mas não menos importante, Luciane Reis, mestre em desenvolvimento e gestão pela UFBA, a gloriosa UFBA, que vai falar sobre turismo e economia criativa no Pelourinho, oportunidades e desafios. E ela estará aqui representando o Grupo Cultural Olodum. Você ou Olodum? Mas é o seguinte, de manhã eu não li as respectivas mini-biografias. Terá necessidade de a gente ler agora à tarde? Todo mundo aqui. Ali, Carmela, eu tenho elas aqui para vocês não pensarem que é mentira. Mini-bio, está todo mundo aqui. Desculpa. Carmela Talento, experiente jornalista, dirigente da Associação Baiana de Imprensa, representa a entidade em eventos importantes, como a entrega do prêmio Jânio Lopo de jornalismo. E Carmela, na verdade, ela é uma ativista da democracia. Eu conheço Carmela há um monte de tempo, né, Carmela? Muitos anos mesmo. Tem mais... Pronto, não preciso dizer mais nada, tá bom? Clarindo Silva, mestre Calá, jornalista, escritor, poeta, compositor, agitador cultural, tem o título de doutor honoris causa pela Université Libre de Sciences de l'Homme de Paris. É brincadeira? Quer mais? E a Comenda da Cultura das Artes pela Universidade das Américas. Mas Clarindo dispensa qualquer comentário, né?
Clarindo é um livro que está aqui, eu não vou ler o seu livro todo, tá bom? Escreveu Memórias da Cantina da Lua, aliás, eu recomendo, certo? Tem uma biografia escrita por Vander Prata, grande figura, a coleção Gente da Bahia, e tá, aqui ainda está, isso na sua mini biografia, que você está quase 7 décadas, você já passou das 7, você está há 73 anos, né? Eu era menino, nem tinha nascido nessa época. Márcia Santana, arquiteta urbanista, graduada pela Universidade de Brasília. Eu conheço ela antes disso, que ela começou aqui na Escola de Arquitetura da UFMA. Doutora em Conservação e Restauro pela Universidade Federal da Bahia. Foi diretora do IFAM de Patrimônio Imaterial. Me levou para um bocado de lugar na época. Eu era diretor da Palmares, ela me guiava com essa carinha dela aí, mas era danada. Me levou Crespial, eu sempre me lembro do Crespial, Conselho Regional de... Pronto, aí, está com uma boa memória. Conselho Regional do Patrimônio, não, Conselho Regional de Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Material da América Latina. Grande trabalho aquele, né? Ela foi a primeira diretora de Patrimônio Imaterial do IFAM, não é isso mesmo? Pois é. Graças a ela nós tivemos, por exemplo, o acarajé como patrimônio cultural imaterial, registrado o acarajé, o ofício de baiano de acarajé e o ofício da capoeira também, dos mestres e da roda de capoeira, certo? É bom ter memória. E do samba de roda do Recôncavo também, certo? Também não vou ler porque é tão grande sua bibliografia que não é mini, tá bom? Então vou pular aqui para Luciane Reis, publicitária, jornalista, conselheira do Olodum, ou seja, subordinada de Rita Castro. Certo? Ou não é? Mais de 15 anos de atuação em políticas públicas. E eu pensava que você só tinha isso de idade. Não, eu ele foi como estagiária da Senhor, Luiz Eugênio, ainda secretária de saúde. Então, na saúde, estagiária da saúde. Depois eu fui para a Senhor, depois eu fui para o governo federal, estagiário federal. Mestre em Desenvolvimento e Gestão Social, fez mestrado quase na mesma época que eu. E é fundadora do Instituto Mídia Étnica e CEO do Mercaf. Ou palavrinha que eu não gosto, mas está tudo certo. É coisa de velhos, não precisa ainda. Hã? Pronto. Então, são essas 4 pessoas aqui. Eu vou passar rapidamente logo a palavra para Carmela Talento. Pronto, Carmela, é com você. Eu não ficar para você, sim. Passei o microfone. Ele não passe esse daqui para ela. Para aqui. E aqui o outro. Para que Carmela possa... Você tem 15 minutos, Carmela, para falar sobre o papel da comunicação no Centro Histórico de Salvador, porque esse é um dos grandes dilemas nossos, sabia? A comunicação, particularmente no estado da Bahia, tem em muitos momentos prestado um serviço não muito interessante, um mantra, tem quase que um mantra, como se o Pelourinho fosse o patrimônio da criminalidade e da violência na cidade de Salvador. E hoje pela manhã nós inclusive tratamos um pouquinho disso. A gente queria ouvir de você, como representante da ABI, o que é que você acha que deva ser esse papel da comunicação? Boa tarde a todos, meu nome já foi dito aqui, Carmela Talento, sou jornalista de décadas, quer dizer, trabalhei no Jornal da Bahia, extinto, depois na Tribuna da Bahia, e hoje eu estou vice-presidente da ABI. Vim aqui quase que de gaiata, vou dizer, que quem vinha era a Sueli, a presidenta, mas a mãe dela teve um problema, então quando o presidente não pode, quem é que faz? É o vice, né?
o vice é que vai. Então, eu cheguei aqui e vou tentar falar o que eu acho. Quer dizer, a ABI, se vocês não sabem, ele fica ali no edifício Randolfo Oliveira, né? Ele não é um prédio tombado, mas está no sítio. Então ele tem muito interesse, a ABI tem muito interesse em participar desses debates, porque, não sei se vocês sabem, ali onde funciona a ABI, já funcionou a Assembleia Legislativa da Bahia. Foi um dos primeiros locais onde funcionou a Assembleia Legislativa da Bahia. Funciona também o Museu da Imprensa, que está fechado por falta de recursos para poder... Ele é bacana, tudo, mas está fechado. Porque tem um problema lá que já tem uns 10 anos que o antigo presidente Ernesto e o atual presidente tentam reajuste das mensalidades dos aluguéis. Que a prefeitura tem duas salas que são da ABI e as outras são todas da prefeitura, mas não sei o que está pegando, que não há esse reajuste, então foi preciso fechar o museu, que era um lugar também de muita visitação de turistas. E tem inclusive tem um painel de Caribé, muita coisa interessante no prédio da ABI. Então a ABI tem esse interesse de participar desses debates, por isso que eu estou aqui. Com relação à comunicação, você perguntou, Zulu foi meu entrevistado durante muitos anos. Eu no Jornal da Bahia entrevistando Zulu sobre Pelourinho, sobre negritude, sobre todas essas lutas dele. O que eu acho é o seguinte, é que existe, na verdade, um sentimento, né? Depois que o Pelourinho começou a restaurar o Pelourinho, que tirou aquelas pessoas daqui, então esse sentimento ficou na imprensa. E isso daí eu acho que reflete muito. Então, como o Pelourinho é um lugar que tem uma visibilidade enorme, qualquer coisa que acontece no Pelourinho é superdimensionado. Muitas vezes acontece em outros cantos da cidade e não tem essa mesma dimensão que tem no Pelourinho. Como se o Pelourinho fosse assim, não pode acontecer nada no Pelourinho. Como se nos outros países da Europa não acontecessem coisas também difíceis, né? Que a gente não gostaria que acontecesse, mas acontece, é do ser humano. Então, o que eu acho que a imprensa, ela precisa ser melhor municiada para poder fazer um trabalho melhor. E outra coisa, a imprensa também, às vezes, toma partido de umas situações que ela não deveria de tomar, entendeu? Ela toma partido de umas situações e aí começa a transformar isso em verdades, em verdades, em verdades. Está errado. Então, o que eu acho é que a imprensa deveria de ter um papel mais, do olhar mais, vamos dizer assim, com o que tem de positivo na área do que com o que tem de negativo. Porque o que tem de negativo é uma coisa que tem em todos os lugares, mas a gente, é o que o outro amigo meu está dizendo, mas a gente não mora em todos os lugares, a gente mora aqui e a gente quer ver o melhor aqui. Mas para ver o melhor, a gente não precisa ficar sempre destacando o que há de ruim, o que acontece. Né? Acontece alguma coisa no Pelourinho, parece que aconteceu uma coisa pior do mundo aqui. E não é bem assim. Então, eu acho que o Pelourinho precisa de ter um acompanhamento melhor. Né? Ele é um patrimônio da humanidade, ele tem como é que se diz? Ele tem uma visão internacional grande, porque tudo que acontece no Pelourinho vira notícia, inclusive nacional. Então, é preciso ter um cuidado com o que se divulga, para que não tenha sempre essa ideia de que tudo de ruim acontece aqui no Pelourinho. Então, a minha visão é essa. Minha visão é que precisa de fazer um trabalho junto à imprensa, para que Clarino faz isso muito bem também. Quando ele tem que criticar, ele critica. Quando ele tem que elogiar, ele elogia. Né? Clarino tem essa visão muito, muito interessante. E ele tem um papel importante, porque ele é um comunicador. Ele está sempre na mídia defendendo, através de artigos, através de, por artigos ou entrevistas,
está defendendo o Pelourinho, defendendo o que é positivo no Pelourinho. Então, a gente, por exemplo, tem ali um museu, a Casa de Rui Barbosa, que está ligado à ABI, ele fica ali na rua Rui Barbosa. A rua está muito degradada, então precisaria de se fazer um trabalho ali naquela rua para que as pessoas voltassem a frequentar ali. Inclusive os sebos estão todos saindo daquela região. Quer dizer, o centro histórico não é só o Pelourinho, o centro histórico é tudo, abrange todo esse entorno, a Avenida 7, a Rua do Tesouro, a Rua Rui Barbosa. Então tudo isso precisa de uma atenção para que isso vire notícia positiva. Então, se você, por exemplo, coloca a Casa de Rui Barbosa para funcionar e dá um destaque a ela na mídia, é óbvio que isso aí vai ter uma repercussão boa. Mas se a casa está fechada, continua fechada, porque está também sem a ABI sem verba para poder restaurar o telhado, então foi preciso retirar todos os móveis ali da época de Rui Barbosa, estão todos no prédio da ABI, catalogados, tudo direitinho, mas a casa está fechada porque não vai se abrir com o telhado prestes a desabar, para não acontecer o que aconteceu aqui com a igreja de São Francisco, né? Que cai na cabeça de uma pessoa que estiver visitando lá a casa de Jorge Amado. Então, todas essas coisas positivas, esses aspectos positivos, quando eles são divulgados, você atrai um olhar melhor para o Pelourinho do que os fatos negativos. É isso que eu queria falar e vou passar adiante, porque também não preparei nada para trazer, porque eu vim representando. Quem ia fazer essa palestra que era a Sueli Temporal, eu estou dizendo assim, mais ou menos o que eu penso, o que eu vejo, o que eu presenciei ao longo desses anos. Obrigado, minha cara Carmela Talento. Mas o seu depoimento é importante, Carmela. Não deixa de ser um depoimento importante, porque esse é um drama que, particularmente, as entidades culturais aqui no Pelourinho vivem permanentemente. A figura toma um escorregão no tabuão e vira uma tragédia, como se isso não pudesse ocorrer em nenhum outro local. Os dados, por exemplo, sobre mancha criminal não alcançam o Pelourinho, não alcançam o centro histórico. As grandes manchas criminais identificadas pela polícia do estado da Bahia são, por exemplo, na Pituba. E nem por isso a Pituba é estigmatizada do jeito que é o centro histórico. Então, por isso que esse é um tema que nós consideramos importante no diálogo. E aí tem um diálogo com os organismos de comunicação, tem um diálogo com a área de segurança, como nós tivemos aqui hoje pela manhã, para que a gente possa não esconder a realidade. Não é esconder, mas é poder apresentá-la com a dimensão que ela possui. Mas o Pelourinho alcançou. Então, como o Pelourinho hoje é nacional, tudo que acontece aqui nacionalmente tem repercussão, então o pessoal aproveita para fazer esse enxame. Eu acho que é isso, viu? Eu, por exemplo, moro no Rio Vermelho. O Rio Vermelho também é assim. Qualquer coisa que acontece no Rio Vermelho, parece que o mundo acabou. Então, porque o Rio Vermelho é um bairro considerado bairro da boemia, um bairro isso, um bairro aquilo. Então, qualquer coisa que acontece no Rio Vermelho tem uma dimensão bem maior do que aquilo que aconteceu. Então, Pelourinho, eu acho que é a mesma coisa. Pela importância dele na cidade, tudo que acontece aqui virou notícia e às vezes nem tão favorável assim. Perfeito. Você foi da MARV, né? Associação? Ou ainda é? Também. Também. Pois bem, então vamos ouvir agora o nosso querido Clarindo Silva, Cultura Local e Turismo, como valorizar e preservar as tradições. Ele já trouxe, cadê a sua propagandazinha ali? Pronto, aqui. Inicialmente eu queria pedir permissão a você para falar em pé. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria agradecer a Deus, a todos os santos, minha Bahia de todos os santos,
a todas as forças da natureza e a todos os espíritos de luz esse momento luminoso, iluminado aqui no nosso centro histórico. Diálogo do Peru. Fantástico esse título. E queria fazer referência à parte da manhã, quando tiver presente aqui algumas autoridades, mas sobretudo a deputada Alice da Mata, que foi quem apresentou a emenda para que esse evento acontecesse. Mas falar do centro histórico para mim seria um dia inteiro, até porque eu tenho pouco tempo aqui. Eu sou de Conceição do Almeida, a cidade fica a 162 quilômetros daqui, e cheguei aqui em Salvador com 8 anos de idade, e apesar dos 162 quilômetros, foram 15 horas de viagem. Uma carona em um caminhão, saltamos em Santo Antônio de Jesus, peguei o trem de ferro, fomos até São Roque, Paraguaçu. Em São Roque, Paraguaçu, pegamos o vapor de Cachoeira e saltamos na navegação baiana. Vinha com o propósito de morar no bairro de Palmeiro. Mas a carta que minha mãe mandou para a tia Chica para nos esperar na navegação baiana chegou 9 dias depois que nós estávamos aqui. Como minha mãe tinha sido empregada doméstica aqui no Largo do Carmo, número 4, na família do Dr. Constantino, os avós de Fernando José, prefeito, ela, apesar dos meus 11 outros irmãos, o que ela escolheu para vir com ela fui eu. E quando eu cheguei aí, eu fiquei encantado, olhando a Baía de Todos os Santos, daqui no fundo, número 4, eu fiquei assim fascinado. Fui morar no Palmeiro, uma família pequena, foram 24 filhos, e todos tinham que trabalhar. Meus 4 irmãos mais velhos botavam a maior banca, era empregado doméstico, comia queijo, comia manteiga, comia muita carne. Eu digo, eu também quero ser empregado doméstico. E todo mundo trabalhava. Quando a mãe preparava o tabuleiro, eu me mandava para o Pelourinho. E aonde eu estou hoje, após Sonora, Vazar Americano, e o seu Walter da Costa Pinto era meu cliente. E em determinado momento ele perguntou, lá em seu bairro tem algum menino que queira trabalhar de empregado doméstico? Eu disse, eu. Minha mãe veio, conversou com ele, e no dia 5 de junho de 1955, eu chegava aí, com 12 anos de idade, como empregado doméstico, mas com a visão muito forte da importância desse lugar. Comecei a pesquisar, a estudar, com muita dificuldade, até porque minha mãe lavava 4 roupas de ganho, e as sextas-feiras era um drama. Ela aprontava as 4 tochas, sentava e dizia assim, oh meu Deus, um dia eu quero ter uma quitanda. E eu dizia, eu quero ser advogado. Mas chegou um determinado momento, que para mim foi muito forte, ela com os dedos cheios de pus, porque era sabão em pedra, sabão em massa. Eu digo, eu vou parar de estudar. Aí fiquei 3 anos sem estudar, montei a quitanda dela e voltei a fazê-lo, continuando no bazar. Aí fui para uma escola na Rua Barbosa, onde tinha 48 alunos, só tinha 2 negões. Eu, que fazia minha anotação em papel de Bruno, e Roque, que era filho de petroleiro. E ser petroleiro naquela época era muito importante. Petroleiro, funcionário do Banco Brasil e ser estivador. Me lembro como se fosse hoje, mês de outubro, a professora perguntou a todo mundo onde ia fazer exame de admissão. Eu, raquítico, sentava lá no fundo. E você no fundo, menino? Eu disse, sabe, eu vou fazer no Severino Vieira. Ela, onde? Eu disse, no Severino. Mas você é muito fraquinho, porque você não faz no Liceu, não faz no de Caxias. Eu digo, mas eu quero fazer no Severino, professor. Aí tive uma crise de choro, saí e fui na biblioteca pública, onde é hoje a prefeitura. Se você chegasse lá em casa de 10 horas da noite até 2, 3 horas da manhã, eu estava estudando para dar a resposta à professora.
fiz meu exame de admissão no Severino, fiz a escrita, na hora da oral, tinha uma fila enorme e outra pequena. Eu perguntei por quê. A fila enorme era normal. A pequena, o pedido da professora era calamidade. Só dava nota baixa. Como eu... Professora Calamité. Calamité. Como? Eu sempre gostei de desafio. Ela olhou para mim e disse, está tremendo. O que é que você faz na vida? Eu sou empregado doméstico. Você quer ser o quê? Eu disse, eu quero ser advogado. Ela, advogado preto? Eu disse, sim, senhora, eu quero ser advogado. Aí eu tinha um livro em cima da mesa. Lê até o segundo parágrafo. Eu li. Ela analisa lexicamente o primeiro procedimento do texto. Eu analisei. O pretérito perfeito do último verbo do texto que o senhor leu. Eu disse, pô, essa mulher não está me dizendo. Ela me chamou de senhor. Saí transtornado, cheguei aqui, falei com o meu ex-patrão. Eu disse, menino, você é muito esforçado. Mas meu filho fez exame de admissão 2 vezes para entrar no céu, você quer entrar no civil de primeiro? Ele falou isso na frente de 4 colegas meus. Como meus pais me ensinaram que quem tem vergonha não envergonha os outros, eu aí, de noite eu chamei ele. Ele me abraçou, me beijou e disse, para onde você passa? Mas eu entrei no civil com o pé direito, apesar de ter enfrentado calamidade, eu tirei 8 na escrita, de 3 vezes com calamidade, e ela e a outra professora, até morrerem, cada passo que eu dava, eu ia lá mostrar para ela. Então, minha relação com o Pirulhão, eu digo sempre que é uma relação espiritual. Porque nem sempre as pessoas conseguem enxergar. Hoje eu ouvi um detalhe aqui, alguém diz assim, revitalizar. Eu acho que o processo é revitalizar. Eu nunca falei ressuscitar o Pirulhão. Eu falo revitalizar o Pirulhão, porque todos nós sabemos que até a década de 40, aquele centro político, social, econômico, financeiro, e a partir da Segunda Guerra Mundial, é que veio o processo de esvaziamento. As famílias ditas tradicionais saíram daqui para o Corredor da Vitória, para Graça, para Barra, e prédios que eram habitados por uma só família, passou a ser habitado até por 38 famílias, e, coincidentemente, por famílias afrodescendentes. E como a sociedade racista e machista liga muito a cor da pele e a marginalidade, começaram a dizer que o Pirulhão só tinha prostituição e marginalidade. E eu dizia, tem prostituição, tem marginalidade, mas tem, sobretudo, pessoas honestas morando, trabalhando, 3 escolas públicas funcionando, e a gente não pode aceitar isso. Em 71, a gente ousa reunir a minha querida Sociedade Produtora da Bahia, Monte Pio dos Artistas, Pastoral da Mulher Marginalizada, Congregação Mariana de São Luís e Associação de Moradores, com Dona Elvira Souza, né, que é a mulher danada, e criamos a Revicentro. Foi até 79, com intervenções, aí elegeram o vereador presidente da entidade, eu me afastei. Em 83, Zulu, a gente reúne na cantina boêmios, intelectuais e alguns bilheteiros anônimos e cria exatamente o projeto cultural Cantina da Lua e a Festa da Bênção, que criminosamente mataram, mas a gente está ressuscitando. A primeira Festa da Bênção tiveram 11 artistas que a mídia chamou dos 11 de ouro. Claudete, Riachão, Batatinha, tinha um motorista, Federal Gentil, Edil Pacheco, Palme Lima, foram 11. Não deu 100 pessoas na frente do palco. E eu não recuei, mantive. Em 84, no primeiro aniversário, nós ousamos trazer Zezé Mota, que era a grande estrela da novela Rosa Baiana. Lotou o Pirulhão. Mais de 2.000 pessoas lotou o terreiro de Jesus. E nós, aí vamos buscar um pouco a memória, nós tivemos a ousadia de tentar tirar o Olodum do fundo do Teatro Miguel Santana para ganhar as ruas, ganhar a Bahia, ganhar o Brasil e ganhar os 4 continentes. Com um puxão e um empurrão de 2 figuras que eu falo, Petu e Cátia Melo. E Cátia Melo. Eu, quando falo isso, me emociono, ou quando falo do meu Pirulhão, do meu centro histórico, eu me emociono. Por quê?
Nós estamos comemorando os 40 anos do tombamento histórico. Mas eu ouvi, há 40 e tantos anos, de uma mulher grandiosa e que teve a ousadia de falar que a arquidiocese não preserva os seus bens. É a mãe dessa senhora, aquela diretora do Amante. Era, eu não sei se Santana, Gilca Santana, doutora Gilca Santana. E é uma verdade. E é uma verdade. Não é possível que as pessoas não consigam enxergar, sobretudo a igreja, que esse ano está lançando uma campanha sobre moradia, e nós temos que cobrar isso de autonomia. Não é possível que as pessoas não consigam enxergar, eu ouvi isso aqui de manhã, esse Pelourinho como o coração da nação chamada Brasil. Eu repito muito isso, porque nós precisamos termos essa sensibilidade de que nenhum coração funciona se as artérias não estiverem oxigenadas, Carmela. E quando eu falo das artérias do Pelourinho, eu estou falando da ladeira do Tombão, da ladeira do Pilar, da ladeira da Montanha, que está com 90% oxigenada, da ladeira da Praça, da ladeira da Poeira, da ladeira de Santana, da ladeira do Passo, da ladeira do Carmo, mas sobretudo da Baixa dos Sapateiros. A Baixa do Sapateiro é a horta do Pelourinho, porque todos os caminhos conduzem para interior. Tem para saber a Baixa do Sapateiro. E você vê, Cine Tupi, primeiro cinemascope da Bahia, na situação que está. Cine Teatro Jandaia, por onde passou o Carlos Miranda, por onde passou o Grande Otelo, por onde passaram grandes nomes, grandes companhias teatrais. E aí eu não posso deixar de falar da casa onde nasceu o Carlos Marighella, na rua Arano de Esterro. O cara tem estátua fora do país, e a casa onde nasceu o Carlos Marighella é uma ruína. E aí a gente vem na Rua do Tijolo, primeira escola de belas artes desse estado. Está cheia de árvores. Eu estou falando árvore, não estou falando mato, não. Cheia de árvores. E aí as estatísticas mostram 1.000 e tantas casas no centro histórico arruinadas, escoradas com escoramento metálico. Escorado porque na parede não tem, certamente, pelo menos no 28 de setembro, quando estão restaurando a estrutura metálica, eu fico assombrado. Nós precisamos nos apropriarmos desse lugar. Nós precisamos, agora 2024, dezembro de 2024, dia 3 de dezembro de 2024, nós reunimos aí na cantina, Paulo Armendo, Valdec Ornella, vários arquitetos, para discutirmos exatamente a possibilidade de, nos 40 anos do centro histórico, nós temos algumas realizações, porque não dá para você entender, passar na Solidade, um lugar histórico daquele, onde tem grandes solares, parece que sofreu um bombardeio. Não dá para você ver a Baixa Sapateiro. É óbvio que a gente sabe, tem shopping, todos os bairros têm comércio forte, mas tem que ver uma opção para a Baixa Sapateiro. Não pode continuar. E precisa ter moradia, não dá para entender tanta casa sem gente e tanta gente sem casa. E o povo destruindo a Mata Atlântica para construir comunidade tradicional, onde não tem nenhuma estrutura para ir deixando o centro histórico das condições do Estado. Então, nós precisamos, o baiano, nessa reunião que nós fizemos em dezembro de 2024, a nossa proposta é levarmos ao conhecimento do Presidente da República, do Senado, da Câmara Federal, dos ministérios, especialmente do Ministério da Cidade, para ver se captar algum recurso para esse problema de moradia. Porque eu estou, sinceramente, eu estou cansado de participar de reuniões, já participei de mais de 500 reuniões, mas não consigo ver verdadeiramente essa revitalização. São projetos mais projetos. Essa discussão hoje aqui, Zulu, para mim, tem uma importância histórica extraordinária, muito por conta de que nós estamos ouvindo a comunidade sem ter aquele cunho, né, de cobrança,
nós estamos colocando, abrindo os nossos corações para as autoridades tomarem conhecimento. E tem uma coisa, eu posso falar isso de cátedra, eu talvez seja o único baiano, ou o único brasileiro, que sou dono de um partido. Meu partido é um centro histórico. Aquele que cuida daqui, eu estou lado a lado. Estive lado a lado com vários políticos. Participei do governo Valdir, participei do governo de Lídice da Mata. E outros tantos que me buscaram, me procuraram. Mas nós precisamos nos apropriarmos. Mas não só, tão somente nos apropriarmos. Esse negócio de dizer, eu me lembro do governo de Lídice, o governo varreu um lado, a prefeitura varreu o outro. Nós precisamos estarmos todos de mãos dadas. Isso aqui é patrimônio da humanidade. Tem pessoas que viajam milhões de quilômetros, 11 mil quilômetros, para visitar a Bahia e chega aqui e encontra a ruína. Não dá para nós continuar por isso. Eu imagino, nós ganhamos um prêmio lá em Madrid, com a melhor caipirinha, a melhor caipira do Brasil. Tinha 122 países. Eu era o único representante da Bahia, ou melhor, o único representante do Brasil lá, na área de gastronomia. Cada galardoado tinha 3 minutos para falar. Eu estava falando a 14. Aí, alguém fez sinal, pediu desculpas. Quando eu pedi desculpa, o cara estava sendo meu intérprete, eu angolano. Ele disse, o senhor está pedindo desculpa de quê? Eu estou aqui todo arrepiado. Eu já viajei o mundo todo. Se voltar a viajar, eu parei de viajar. Se eu voltar, eu quero ir para a Bahia, para o Brasil. Na mesma hora ele fez assim, para o Brasil não. Eu quero ir para o Pelourinho. Foi o único lugar no mundo que eu me encontrei como gente. Quando ele falou isso, os 122 países que estavam no centro de convenções de Meliá Castilha levantou e aplaudiu efusivamente o Pelourinho. Aqui eu chego em determinada esquina, a gente olha para mim assim, Clarindo, como é que está a violência no Pelourinho? Que nós precisamos termos cuidado com isso, até porque o Pelourinho é hoje ainda a área mais bem policiada do estado da Bahia. É o único bairro que você chegar 1, 2, 3, 4 horas da manhã, tem policiamento no chão, o que certamente não tem na rua do secretário de segurança ou do comandante-geral da Polícia Militar. Aqui nós temos segurança. Óbvio, tem um problema social gravíssimo, que é a abordagem de pintura, de pedido. As pessoas não conseguem ouvir não sabem que não é não. E isso é um problema social que nós precisamos atacar de frente e certamente haveremos de resolver. Então, Zulu, eu espero que essa comemoração dos 40 anos do tombamento, de modéstia à parte, a Cantina fez o único marco do tombamento histórico como patrimônio da humanidade, está lá, no pé direito da cantina, cumprindo, me permita, doutora Márcia, cumprindo todas as normas de colocação de placa. E agora, aos 40 anos, eu esperava ter um grande evento na cidade, e o único evento que teve foi a colocação de uma placa na cantina também. Por quê? Eu digo sempre, preservar para perpetuar. É importante nós termos essa sensibilidade e isso eu venho buscando fazer dioturnamente. Queria dizer, Zulu, que quando a gente faz essa preparação para um grande evento, onde as pessoas certamente irão se posicionar com as autoridades, eu acho que nós precisamos cobrarmos das autoridades. E me permita, como eu disse que eu sou de um partido, meu grande partido, eu sou dono de um partido, para mim, a Bahia vive nesse momento, talvez, um dos melhores momentos na República. Nós temos uma ministra da Cultura, nós temos meu amigo, meu irmão João Jorge, nascido e criado no Pelourinho, tem um ex-governador, ministro da Casa Civil, que conhece o problema do centro histórico, tem 3 senadores, 2 ex-governadores que sabem o problema do centro histórico, sabem e vivem, tem 39 deputados. Até hoje, 2 emendas de Dona Lídice da Mata. Se os nossos 39 deputados, se 5 de nós vamos fazer uma emenda para a Sabateiro, disse assim, vou apresentar uma emenda para a primeira Escola de Belas Artes da Bahia. Se juntassem, outros dissessem, vamos transformar
esse centro histórico é um grande conjunto habitacional. Vamos cuidar dos estacionamentos, são horrorosos e caros. Isso é que nós precisamos fazer. Precisamos humanizar esse lugar, porque o povo que não preserva o passado, não vive o presente, jamais poderá construir o futuro. Vivo pelo vivo, preservar para perpetuar. Muito obrigado. Eu vou passar sem comentário, né? Excelente depoimento. Eu quero registrar também aqui a presença da... Cadê Lígia Margarida? Ela saiu. Porque Lígia Margarida, quando ela voltar eu falo. Mas eu quero registrar também a presença aqui de DJ Branco, que é da Casa do Hip Hop, aqui do Pelourinho. E é um desses que também estão batalhando para que o Pelourinho continue vivo. E é todo mundo. É verdade, exatamente. Bom, Márcia Santana, o papel das comunidades na gestão do patrimônio cultural. Você que tem andado bastante nesse território. Chega mais próximo. Boa tarde. O que é isso? Mas não precisa. Boa tarde. Boa tarde. Eu começo agradecendo a Zulu nesta hoje, que vou fazer de uma maneira bastante informal, seguindo aí a vibe dos que me antecederam, né? Zulu me pediu para falar do papel da comunidade na gestão do patrimônio cultural. Bom, mas eu vou fugir um pouco desse assunto. Na realidade, eu vou um pouco tratar desse assunto de uma maneira mais indireta, né? E para isso eu vou me referir ao centro histórico. Eu acho que nesse fórum em que estamos aqui, pessoas como Clarindo e outras, que você mesmo, Zulu, que militam nessa área há muito tempo, seria um pouco estranho eu começar a falar do papel da comunidade na gestão do patrimônio cultural de uma maneira abstrata, né? Então vamos descer aqui para o Pelourinho e pensar o que é que nós temos nesse sentido, né? Acho que era isso que no fundo você queria, embora você não tenha me dito. Bom, como todo mundo sabe, já vão 40 anos, né? 40 anos do tombamento do Centro Histórico de Salvador pelo IPHAN. Na realidade, mais de 40 anos, porque foi em 1984. Nacional, exatamente, mas eu estou me referindo a isso. Eu estou me referindo ao tombamento nacional, que é o que é válido efetivamente e tem efeitos jurídicos. Porque o tombamento da Unesco é uma declaração importantíssima, ele tem algumas consequências importantes simbólicas, mas ele não tem efeito jurídico direto. O efeito jurídico direto que existe é o que vem do tombamento federal pelo IPHAN em 1984, que na realidade é o segundo tombamento, porque em 1959, foram tombados vários conjuntos aqui na cidade de Salvador, inclusive 2 nessa área. O chamado conjunto do subdistrito da Sé e do Paço, que começava ali no terreiro de Jesus e terminava um pouco antes do Santo Antônio, né? Então esse conjunto já estava tombado desde 59, e o conjunto da Conceição da Praia, ali em torno da Igreja da Conceição da Praia, pegando Ladeira da Conceição, Preguiça, que também já estava tombado em 59. Então, se formos pensar nesse sentido, tem muito mais do que 40 anos, né? Agora, em todo esse tempo,
diversos projetos, diversas políticas se ensaiaram aqui nessa área, e quem é antigo aqui, como Clarindo, sabe de todas elas e passou por todas elas, né? Mas a gente tem uma dessas intervenções que foi a maior, a mais extensa, na qual se gastou mais dinheiro e que mais transformou essa área, que é justamente a intervenção iniciada no começo dos anos 90 pelo então governador Antônio Carlos Magalhães, né, que fez a grande reforma do Pelourinho, momento em que inclusive o nome dessa área foi mudado, porque você há de lembrar, Clarindo, que antes dessa intervenção nós nos referíamos a essa área como centro histórico, nós nos referíamos a essa área como Maciel de Cima, Maciel de Baixo. O Pelourinho era o largo do Pelourinho, né? Mas esse conjunto, que hoje é denominado Pelourinho, isso acontece depois da intervenção de Antônio Carlos Magalhães, que criou um modelo, né, de intervenção que, na época, pareceu interessante, um sucesso, porque tudo foi recuperado e parecia que tudo estava recuperado, mas que, em termos de sustentabilidade, em termos de gestão, foi um absoluto fracasso. E nós temos que reconhecer isso. E a situação que nós temos hoje, aqui, nessa área, de inúmeros imóveis sem uso, inúmeros imóveis arruinados, inúmeros imóveis abandonados, são também consequência dessa intervenção que expulsou metade da população residente nessa área, como Clarindo bem sabe, né? Então, essa intervenção despovoou o centro histórico e, sobretudo, essa área daqui, que hoje é chamada de Pelourinho e que abarca o largo, mas todos esses quarteirões, até o Terreiro de Jesus, até a Praça da Sé, né? E uma boa parte ali da área do Paço, Ladeira do Carmo, quase chegando no Santo Antônio Além do Carmo. É a essa área que eu estou me referindo. Bom, essa intervenção foi absolutamente danosa em termos urbanísticos, porque ela isolou essa área da cidade, ela transformou essa área num gueto turístico, tirou a habitação, tirou metade dos habitantes e não investiu um centavo em recuperação de habitações para a população que ficou, né? População que, em parte, recebeu algumas indenizações e foi realocada em Coutos e outros bairros da periferia, e uma parte recebeu essas indenizações e ficou pelo entorno que ainda estava deteriorado e onde se podia ocupar algumas ruínas ou imóveis abandonados, né? Bom, o interessante de se notar é que essa intervenção, ela fez tudo isso também porque ela quebrou um tanto a espinha dorsal das organizações populares e de moradores que existiam aqui antes. Eu trabalhei aqui no Pelourinho nos anos 80. Antes dessa intervenção, trabalhei no IPAC, que ficava sediado aqui na Rua Gregório de Matos, no Solar Ferrão, bem naquele momento em que a população mais de baixa renda ainda efetivamente vivia aqui nessa área, né? E onde haviam, sim, alguns marginais, havia, sim, algumas edificações dedicadas à prostituição, etc. Mas havia, sobretudo, como Clarindo disse, famílias e pessoas que viviam aqui, crianças que estudavam aqui, havia 3 ou 4 escolas, havia posto médico. Isso era um bairro habitado, né? A intervenção dos anos 90 quebrou isso. Quebrou isso e não colocou muita coisa no lugar. Primeiramente, colocou um conjunto de restaurantes chiques, finos, galerias de arte, joalherias, lojas de grife, de roupas, que ficaram por aqui por 1 ou 2 anos, ou 3 no máximo, quando houve, né,
público enorme, né? Financiamento do Desembanco, ou seja, esses empresários pouco investiram aqui, quase nada investiram, porque receberam as edificações já, entre aspas, recuperadas e tiveram apenas que gastar com a sua própria instalação. Mas na hora que aquele grande público que veio de vários lugares e da própria cidade de Salvador e do interior da Bahia vê o Pelourinho restaurado, na hora que esse público refluiu, né, e a maioria desse público tampouco conseguia entrar nas lojas que estavam aqui implantadas, né, esses empresários foram deixando o Pelourinho, foram deixando, e o governo do estado da Bahia, à época ainda carlista, foi colocando no lugar correligionários, pessoas que vendiam coisas para vender para os turistas, etc. E isso foi acontecendo de uma maneira sem controle, sem pensamento, sem gestão, de tal forma que hoje, e eu acho que vocês devem reconhecer isso, quem circula por aqui, nós temos praticamente a mesma loja repetida a cada imóvel. Alguém já falou sobre isso? Pronto. Como isso pode ser sustentável? Obviamente não é. E não é sustentável nem para o turista. Porque o turista entra em uma, entra em duas, na terceira ele já desistiu e já foi embora, né? Então, esse tipo de turismo e esse tipo de comércio para turista que ficou no lugar da habitação, que ficou no lugar da vida cotidiana, que ficou no lugar dos moradores, não é capaz de sustentar essa área de modo a que ela efetivamente se redinamize e seja objeto de investimentos. Bom, passado esse tempo, veio um governo de esquerda, né, um governo liderado pelo PT, que está no governo há 16 anos e fez rigorosamente nada nesse sentido. Perdeu uma imensa oportunidade de mudar esse modelo, de trazer de volta a população e de implantar aqui, efetivamente, programas habitacionais adequados ao tipo de pessoa que demanda moradia nessa área. Ao invés disso, né, pouco foi investido alguma coisa. Eu seria incorreta se eu dissesse que nada foi investido. Algumas unidades habitacionais foram produzidas, mas nada que efetivamente mude o quadro, né, e torne essa área uma área de novo habitada, com o seu cotidiano, com a sua vida própria e com o seu comércio local. Porque outra coisa que não se fala muito é que existem bairros habitados em torno do centro histórico, como Saúde, Palma, Moraria, Nazaré, Barris, etc., 2 de Julho, né? Onde você tem muita gente morando e que poderia frequentar essa área nas suas compras, na sua vida cotidiana, no seu comércio. Mas como o comércio daqui é inteiramente devotado a um turista, né, não tem nada, não se tem nada o que fazer aqui, o que causa esvaziamento dessa área também. Então, na realidade, o que eu entendo é que essa parte do Centro Histórico de Salvador precisa efetivamente ser repensada. É preciso se fazer um balanço crítico dessa intervenção que começa nos anos 90 e se prolonga até agora, de modo a se pensar com a comunidade, e aí essa seria a diferença, não seria um pensamento de gabinete, ou seja, arquitetos, urbanistas, cientistas sociais, historiadores vão, se reúnem num gabinete, decidem como é que vai ser, não. Abrir essa discussão a quem mora no Pelourinho ainda, a quem resiste aqui como morador, apesar de todas as dificuldades, abrir essa questão à própria sociedade baiana, envolvendo os bairros residenciais que estão em volta daqui, de modo a se pensar um conjunto de políticas habitacionais, não somente para baixa renda, mas também para baixa renda e para uma classe média baixa que tem todo o interesse em morar na área central e que aí sim poderia revitalizar
todo esse centro histórico. Eu não acredito que essa área possa ser, para usar a expressão de Clarindo, revitalizada, sem moradia, sem habitantes, sem vida cotidiana acontecendo aqui. E acho que, inclusive, esse retorno da vida cotidiana é o que daria sentido ao desenvolvimento do turismo aqui nessa mesma área. Porque o turista contemporâneo, ele não quer um gueto de turista, ele não quer ir para um lugar fake, onde ele sabe que ninguém mora, onde não tem vida real, onde ele só vai comprar badulaque de turista. O turista quer uma experiência de vida, uma experiência de lugar. E para se ter uma experiência de lugar, é preciso ter gente morando, é preciso ter vida cotidiana, é preciso ter comércio local, é preciso ter escola, é preciso ter tudo que a vida cotidiana demanda. Não vai ser por um golpe de decisão governamental que vai restaurar tudo e deixar tudo vazio que isso vai se resolver. Já vimos esse filme e já se provou que não dá certo. O que precisa agora é se repensar toda essa situação em conjunto com a sociedade, abrindo diálogo com a sociedade, abrindo diálogo com o Pelô. E com essa fala encerro a minha participação aqui. Nossa Senhora! É de tirar o fôlego, Tudo que... Enfim, minha cara, não vou nem fazer nenhum comentário. Luciane Reis, turismo e economia criativa no Pelourinho, oportunidades e desafios. Como diz manhã, misericórdia. A primeira coisa, quando Ritinha me falou sobre vir representar o Olodum nessa temática, foi pensar como é que eu ia fazer isso a partir do lugar que eu transito, Eu não sou moradora do Pelourinho, mas eu sou consumidora do Pelourinho. Eu transito pelo Pelourinho desde 2002, quando eu entrei no pré-vestibular do Instituto Cultural Steve Biko, e a gente constrói, a partir dos pré-vestibulares que estavam aqui, dos espaços, das atividades que a gente tinha, esse espaço como o nosso espaço de lazer, o nosso espaço de consumo. Vide a antiga Cantina da Lua, de onde a gente não saía depois que terminava o pré-vestibular, ou o próprio Mestiços, que era um dos espaços importantes que a gente tinha aqui atrás, às 9h30 da noite, 10 horas da noite, quando a gente saía do pré-vestibular. E claro, o meu furacão, eu sou Luciane Reis, eu sou professora, sou comunicadora e sou lodúnica. Acho que esse é o ponto mais importante da minha vida. Eu tô e frequento o Olodum desde a catequese, que eu não fiz, porque eu vinha para os ensaios escondidos. Então, assim, falar sobre o Pelourinho é entender que não dá para se discutir essa economia dele sem transitar por esses lugares. E eu trouxe, a minha sorte é que falar de números você precisa ser pedagoga, Porque números contam história. E ao contar história, ele ajuda a gente a entender um pouco, Carmela e Márcia, tudo isso que vocês trouxeram de uma maneira mais condensada. E esse foi o meu cuidado de trazer a pesca. Agradecer a Zulu, agradecer a Ritinha, porque é em nome da Casa do Olodum, é em nome dessas mulheres que fazem o Olodum no dia a dia e da sua diretoria que eu estou aqui. Pedir licença, obviamente, a uma das minhas senhoras, que está ali todos os dias fazendo esse bloco transitar por onde transita, e não dá para trazer essa fala sem falar desse potencial, que a gente sabe o quanto o ensaio do Olodum, enquanto as atividades que o Olodum realiza aqui no Pelourinho, de grande massa, alimenta economicamente esse espaço. E aí, como você estava falando, Márcia, desse ponto da gente entender que não dá para pensar o Pelourinho sem entender que, acima de tudo, ele é um lugar para onde a gente vem depois que fez coisas. O Pelourinho para a gente sempre foi esse espaço. Estava ali na Avenida 7, dava 5h30, 6 horas. Bora ali no Pelourinho. Porque ele é esse espaço que a gente construiu de diálogo com a cidade. E aí, não dá para a gente, quando a gente pensa nisso, não deslocar do óbvio,
Eu trouxe minha pesca para eu não sair da temática, porque assim, ó, senão depois a minha chefe fica brigando comigo, né? A gente é uma conselheira educada e disciplinada. Então, assim, a primeira coisa que veio na minha cabeça, meu povo que está me orientando aí nos slides pode passar para mim. A primeira coisa que passou pela minha cabeça quando o Zulu me chamou para falar sobre essa temática foi, pode passar, por favor, foi pensar como é que essa cidade, que foi um dos maiores centros de produção de riqueza do Atlântico Negro, ela ainda convive com a ausência de acumulação patrimonial da população negra, né? Essa população que constrói a riqueza que Salvador tem ainda hoje, e aí seu Clarindo traz isso muito bem quando lembra as 3 principais profissões que a Bahia, Salvador teve ao longo da sua história, que eram os estivadores, os petroleiros e, obviamente, os servidores públicos. E aí, né, a primeira coisa que eu fiquei pensando foi, se a gente não entender que a economia negra ela não é falha, mas ela foi impedida de acumular, a gente não consegue sair desse debate do óbvio quando a gente fala do Centro Histórico de Salvador. E cada um de vocês que vieram aqui trouxeram isso muito bem, porque vocês não lembraram uma coisa que eu tinha anotado, que é o seguinte: a gente começa essa discussão trazendo 3 níveis que é fundamentais para a gente pensar Salvador enquanto um território com 171 bairros, e o Pelourinho é um desses bairros. Não dá para a gente discutir essa cidade sem a gente fazer uma leitura estrutural, e isso foi feito hoje durante a manhã. A gente falou da história, mas a gente também trouxe a economia. A gente não consegue pensar esse território se a gente não pensar esse tensionamento crítico. Salvador é uma cidade racializada e ela é patrimonialista. Não é à toa que a gente está vendo parte da cidade sendo revitalizada para ser entregue aos antigos feudos, aos novos feudos, como foi feito no passado. Afinal, a gente ainda tem uma economia colonial. Nós ainda somos as pessoas que transitam pela cidade mercando descalço, enquanto os outros continuam nas casas grandes trabalhando no ar-condicionado. O IBGE disse que uma pessoa negra em Salvador fica desempregada por até 3 anos, enquanto uma pessoa branca não passa nem 3 meses. Eles transitam de um emprego para o outro. Então, pensar esse tensionamento crítico é fundamental quando a gente começa a dialogar sobre essa cidade. E aí a gente entra no que você está pedindo, o desafio que você me trouxe, que é pensar uma proposição concreta. Que modelo é possível se pensar para o Pelourinho que seja prático, inovador e, acima de tudo, aplicável? Porque pensar o Centro Histórico de Salvador, e o centro é exatamente o que Márcia trouxe, não é entender só o Pelourinho é a parte da veia que faz isso funcionar, mas você tem os bairros do entorno que, quando essa região morreu, eles também morreram junto. Sabe? A Baixa de Sapateiro está sem vida, a Avenida 7 é um corredor de lojas sem futuro, e a Carlos Gomes é um grande Walking Dead. Você vai passar por ali depois das 6 horas da noite e você só vai encontrar pessoas em situação de drogadição. Salvador hoje é uma cidade que depois das 6 horas você não consegue transitar a pé com cuidado, com segurança. E é essa cidade preta que a gente está tentando discutir a partir de um ponto fundamental, que é o Centro Histórico de Salvador. E pensar sobre isso é a gente entender, então, que o Pelourinho não é apenas um território turístico. Ele é um arquivo vivo da economia colonial, porque ele é o que a gente vai trazer da escravização, ele é o nosso referencial de escravização, ao mesmo tempo que ele é um espaço que a gente vai falar sobre produção de valor baseado no corpo negro. É essa cidade que a gente transita, é sobre essa cidade que a gente se conecta. E aí, pode passar, por favor? Quando a gente pensa sobre isso, a gente precisa falar sobre essas desigualdades que são duradouras. Sabe? Não dá para discutir sobre essa cidade sem falar sobre essa desigualdade duradoura. Até porque o problema de Salvador é exatamente esse. O problema de Salvador não é gerar riqueza. O problema de Salvador é quem tem direito a acumular essa riqueza. Esse é o diferencial dessa cidade. Se a gente não consegue entender ela sobre essa lógica, a gente começa a fazer o que a gente tem feito ao longo do tempo. Discutir Salvador a partir de um ponto que não é o mesmo que a Agenda Bahia está discutindo.
Todos os anos, o Correio da Bahia faz um debate nessa cidade enorme, fechado, para discutir a chamada Agenda Bahia, onde eles vão discutir quais são as diretrizes para eles dialogar com os principais atores sociais dessa cidade. E é por isso que eu acho muito bacana quando você nos convida de volta, Zulu, a repensar, a rediscutir Salvador. Eu lembro que na última eleição eu fiz um artigo perguntando quem ousava repensar Salvador. E não é repensar Salvador sobre a lógica que a gente vem discutindo. É repensar Salvador economicamente. É repensar essa cidade que a gente está transitando, que a gente está falando, que é de 2,4 milhões de habitantes, que de um turismo que movimenta mais de 1,5 bilhão, agora no Carnaval, a Bahia movimentou de 3 a 8 bilhões. Para onde foi esse dinheiro? Só no Pelourinho, transitou mais de 600 mil pessoas. E acreditem, eu sou uma pessoa que vivo procurando números. Eu fui estudar dinheiro porque eu não tinha dinheiro. Eu queria entender por que eu não tinha dinheiro. E acreditem, a gente tem os dados da cidade, de como essa cidade se movimentou economicamente sobre todos os sentidos, mas a gente não tem os dados de quanto o Pelourinho movimentou. A prefeitura não apresentou os dados econômicos sobre qual foi a movimentação do Pelourinho no período do Carnaval. Mas diz que foi, como é que eles disseram? Eles disseram que teve uma movimentação significativa. Durante o meu mestrado, eu conversando com a SEI, eu perguntei a eles por que a gente não estava produzindo dados, por que os dados racializados economicamente não estavam disponíveis. Já estou concluindo, calma, não estou indo. Não, estou falando, pode continuar, minha querida. Você tem muito tempo. Pode passar aí, por favor. Estou correndo, né, para eu não sair do tema. Você tem muito tempo, ele está bolando comigo. Então, assim, quando eu fui perguntar a SEI por que eles não tinham os dados econômicos racializados sobre Salvador, sobre a Bahia, eles me disseram uma coisa que eu achei importantíssima e que eu levo todas as vezes que eu estou com o Mercafro pensando como é que a gente vai entrar nessa cidade, que eles disseram o seguinte: quando você não apresenta números, não tem de quem cobrar. Quando você não apresenta números, você não tem de quem cobrar. Então, quando a gente pensa que esse é um cenário que se consolida enquanto um dos principais polos culturais e criativo, mas ao mesmo tempo ele é um ponto assim que eu acho interessante, que assim, quando o Pelourinho movimenta durante o Carnaval 600 mil pessoas, gente, ele se consolida enquanto um circuito de centralidade simbólica e econômica. A gente precisa entender isso. Ele prova que ele é viável economicamente. Eu passei 3 dias tentando, dentro da SEI, caçando os números lá para poder fazer meu dever de casa direito. E o interessante é que, mesmo diante dessa alta rentabilidade, não há uma transferência, não há uma transparência, nem uma precisão quanto dessa riqueza permanece efetivamente nesse território. E aí, é desse ponto que emerge o que eu estou chamando de desigualdades duradouras, que é essa dinâmica em que a riqueza é visível. A gente sabe que essa riqueza está aqui. A gente não precisa, não se para a quantidade de navios que se para no porto de Salvador se aqui não fosse economicamente viável. Essa é a primeira coisa que a gente precisa compreender. Não se faz aquele circo amparado para receber os turistas de maneira caracterizada sobre a cidade se aqui não fosse viavelmente economicamente rentável. Então, pensar nesse processo dessas riquezas duradouras é a gente entender que a gente tem uma riqueza que ela é visível, ela é celebrada, ela é amplificada, mas ela não é distribuída de forma equitativa. E isso quer dizer o quê? Que a gente... exato, assim, a gente está falando de um modelo em que o brilho econômico do turismo e da economia criativa, ela mascara essa estrutura de baixa acumulação patrimonial negra. E ela revela um paradoxo que é muito interessante, porque assim, quanto mais valor se produz nessa cidade, menos ele se converte em propriedade, menos a gente está falando de controle e a gente fala de legado, que é quem sustenta essa produção, sabe? Pensa sobre isso. Então, o Pelourinho, ele é esse exemplo concreto de patrimônio extrativo. Por que ele é um modelo? É porque assim,
a gente tem aqui a cultura e a identidade que gera fluxo econômico intenso, mas ela opera sobre uma lógica que privilegia a circulação em detrimento dessa retenção. E aí, assim, quando a gente pensa em falar sobre turismo econômico e economia criativa aqui, e aí Zulu faz Luciane, quais são as oportunidades e os desafios, eu acho, velhinho, que um dos primeiros pontos é que a gente precisa ir além dos indicadores de crescimento. Esses indicadores de crescimento, como a CEI apresenta, como a Desenho Bahia apresenta, para o centro histórico, não funciona somente desse modelo, porque eles querem deixar de fora essa economia extrativista. E a gente precisa enfrentar uma pergunta que é central. Quem de fato se beneficia dessa riqueza quando se trata desse território em debate? E não é dizer que o banco, porque nós, população negra, ainda temos dificuldade de nomear quem fica com o nosso dinheiro. A gente diz o banco, mas a gente não diz fundação... Ah, não posso, eu estou tentando a vaga lá, não posso falar dela, não. Peraí, deixa eu pensar. Fulano, sabe? Eu já falo como é que vai... Por favor. A gente precisa nomear, nós precisamos nomear quem fica com o nosso dinheiro. E aí tem um outro ponto, você pode passar, por favor, esse slide, que é o que é o Pelourinho? Essa é a estrutura econômica que a gente precisa pensar. Ele é um patrimônio cultural mundial, ele está no Centro Histórico de Salvador, ele é um polo turístico estratégico, ele tem, quando você pensa o Pelourinho, como nomear o Pelourinho a partir desse desafio que você trouxe? A gente está falando de um polo turístico estratégico, e que inclusive gera mais renda que o Porto da Barra. Esse é o primeiro. Se a gente não consegue desenvolver um estudo de viabilidade econômica, entendendo quanto é que o Porto da Barra, que é o que a gente vai chamar de... Cartão postal? Não, tem na área publicitária a gente vai chamar de concorrente. Então assim, o Pelourinho tem um concorrente direto, que é o Porto da Barra. Depois daqui, Salvador só existe, eu dou aula de fotografia, e é uma dificuldade você falar de Salvador, porque Salvador só existe a partir da orla. Então assim, o nosso concorrente direto, que é o Porto da Barra, a gente precisa fazer essa comparativa de viabilidade econômica. Quem de fato rende para essa cidade? E aí a gente tem essa estrutura que é econômica, que é um turismo cultural. Ele é uma área de economia criativa, que é a palavra da moda, mas acima de tudo, ele é de pequenos negócios informais. O Pelourinho é uma área de pequenos negócios que estão na informalidade. E quando você está na informalidade, você tem uma grande dificuldade de cobrar direitos. E aí eu não estou falando de se formalizar pelo Sebrae, não. Tem outras possibilidades de se fazer formalização. Então a gente precisa pensar isso e entender que, apesar dele ser uma potência econômica e simbólica, ele há essas contradições que são profundas. A gente está falando de uma cidade majoritariamente negra, mas a população está subrepresentada na apropriação de riqueza. A gente está falando de uma cidade do Pelourinho que expressa uma baixa acumulação patrimonial local, uma forte presença de trabalhadores informais, e isso traz uma realidade para que é a vulnerabilidade econômica dos seus empreendedores. Então, dialogar sobre essas... A gente falou sobre tudo aquilo de manhã para a gente chegar no ponto que é fundamental. Como é que o dinheiro circula no Pelourinho? Quem consegue responder essa pergunta para a gente? E se a gente falar sobre comportamento de consumo? E falar sobre comportamento de consumo é falar de produção de valor, que no caso da gente é sem retenção de riqueza. Então a gente está falando de uma área que a cidade inteira ganha, mas a gente não consegue ganhar. Você pode passar o outro slide para mim? Estou terminando, viu, meu filho? Então, quem é essa cidade? Essa é uma cidade que tem dependência, ela é alta no verão, no carnaval e nos eventos, e ela é baixa no restante do ano, que traz exatamente isso que a gente está confessando. Essa estabilidade econômica que é estrutural, não é uma especificidade do centro histórico. Salvador é uma cidade, como diz manhã, é de açúcar. A economia de Salvador, ela não é concreta, ela não é monetável, ela é monetável, mas ela não é estável. Nós somos uma cidade que não sabe qual é o perfil da sua mão de obra, não sabe como essa cidade sobrevive se ela deixar de ser turística, e que continua naturalizando a informalidade.
Então, assim, isso tem feito, e isso para quem está gestando essa cidade, como diz João Jorge no modelo colonial, é uma produção de riqueza sem retenção, é uma produção de valor sem retenção de riqueza. Eu sou publicitária de formação, eu sou jornalista de formação, e eu digo a vocês, Salvador e a Bahia não vende outro elemento que não seja a cor preta. Ou seja, nós somos valor, mas nós não somos retenção de riqueza. E pegar esse laboratório do Pelourinho é fundamental, porque a gente precisa entender o seguinte. Márcia trouxe um ponto importante. É esse déficit de propriedade. A gente opera, mas não somos donos. A gente tem esses... Aí eu vou te dar o que você me pediu, Zulu. Quais são os 4 déficits que eu acho que o Pelourinho precisa repensar de maneira mais estruturada e sistemática? O primeiro é esse de propriedade que eu já falei. O segundo é de narrativa. A gente tem um déficit de narrativa porque a cultura negra é explorada sem controle simbólico. Aqui todo mundo manda. Não é que nem a casa de Matilde, porque Matilde, quando tudo dá errado, ela pega a vassoura e dá vassourada em todo mundo. Vocês sabem que Matilde é o que eu tô falando, né? Vocês sabem o que eu tô falando. A casa de Tieta. Então, assim, a gente tá falando que é solto. Todo mundo é dono do discurso racial nessa cidade. E quando todo mundo é dono, ninguém cuida, ninguém rentabiliza. Tô acabando, calma. Então, assim, o déficit de financiamento, a gente está numa cidade que a gente está o tempo todo falando que não tem dinheiro, e a gente não discute um crédito racializado, um crédito real, do mesmo modo que os agricultores na Bahia, no interior da Bahia pega, do mesmo modo que os agricultores da lavoura do cacau têm acesso, enfim, a gente não tem um déficit, um crédito racializado, e a ausência desse crédito racializado, seu Clarindo, traz tudo isso que o senhor está falando. Porque se eu não tenho dinheiro, eu não posso bancar discussão. Eu vou ser sempre a pessoa, eu costumo dizer que não dá para eu pedir para o meu opositor, para o meu algoz, financiar minha luta antirracista. Meu algoz não pode financiar minha luta antirracista. Então, assim, se a gente não consegue entender isso, é muito difícil. E essa é a grande contradição que a gente tem nessa cidade. A gente tem uma cultura potente, mas a gente tem uma baixa acumulação. A gente tem um turismo ativo, mas a gente tem uma vulnerabilidade econômica que se consolida a diferentes gerações. E aí, a gente entra no que eu estou discutindo na minha empresa, que é esse modelo de não acumulação do capital negro, sabe? A gente está falando de um roteiro que ele é estratégico, ele tem densidade acadêmica, porque aqui passou pesquisadores, aqui passou cientistas, aqui passou trabalhadores das diferentes áreas do patrimônio, mas, ao mesmo tempo, a gente não leva em conta que os processos eles são humanos. E as desigualdades, elas são categorizadas, gente. Não adianta a gente achar que dá para falar de Matilde e de Francisco na mesma planilha. Cada um precisa ter sua casinha, ou como diz Cristina Lobo, seu condomínio. Porque senão a gente não consegue entrar nesse diálogo de maneira mais séria. Então, essa perspectiva, ela desloca o debate de desigualdade para o mecanismo de produção de valor, que é algo que a gente precisa discutir. E esse valor sobre restrição racial. Há um valor que essa cidade gera e que ela é restrita racialmente, sabe? Ela é racial, ela é comportamental e ela é espacial. Márcia estava falando desse modelo extrativista que tem aqui no Pelourinho, e eu estava o tempo todo pensando de como o shopping center que Bruno Neto fez ali, que vai da Rua Chile até a Castro Alves, é Bruno Reis com a Seminé, então, Bruno Neto. Que Bruno Neto fez na cidade, não vai se sustentar. Aquilo não vai se sustentar. O Palacete, quando os brancos começarem a achar que o Pelourinho não tem mais nada, até porque eu tenho um Airbnb e Salvador é uma cidade hoje dormitório, os turistas ficam de um dia para o outro e vai embora, eles não passam mais nem 20, só os duros, só os sem dinheiro. Mas turista mesmo com dinheiro não passa 24 horas em Salvador. Salvador é uma cidade dormitório. E a gente não está discutindo o que é que está fazendo com que essas pessoas fiquem cada dia menos nessa cidade.
Pode passar, por favor, que senão daqui a pouco o Zulu tá mandando eu tô aqui preocupada com o Zulu. Tô. Então, assim, tinha várias coisas. Assim, ó, uma coisa que eu queria trazer nesse modelo que eu estou discutindo de baixa acumulação de renda é que, como é que esse modelo ele funciona? Ele tem uma produção cultural que ela é intensa, ele tem um baixo acesso à capital, ele tem uma alta informalidade e ela tem uma externalização do lucro. Por que uma externalização do lucro? Porque todo o dinheiro que circula neste centro histórico não fica com os moradores do centro histórico. Inclusive porque a metade das lojas não estão aqui. Os donos dessas lojas e os funcionários dessas lojas não consomem no centro histórico. Então, há uma externalização deste lucro e que a gente precisa discutir com essa cidade se a gente, de fato, quer ir para o debate racializado nesse sentido. E aí tem uma coisa muito interessante que é o seguinte, o Pelourinho, gente, ele não é um laboratório turístico, sabe? Ele não é apenas um território turístico, ele é um laboratório empírico de um modelo histórico de extração de valor negro sem acumulação negra. Isso aqui é um espaço onde a gente vê eventos o tempo todo chegando, mas esse evento não fica preso na cidade. Fora o ensaio do Olodum, e eu não estou puxando minha sardinha não, porque eu venho observando o tempo, assim, ó, o tempo que o dinheiro circula no Pelourinho quando tem ensaio do Olodum e o tempo que o dinheiro circula no Pelourinho quando são outras bandas se apresentando. Sempre que termina o Olodum, seu público fica ainda 1 hora e meia de relógio no Pelourinho. O Olodum encerra 5 horas, o pessoal começa a se dispensar entre 8, 8h30, 9 horas. Você bota show de pessoas brancas aqui no Pelourinho, eles não ficam 30 minutos depois. Eles já estão saindo do show pedindo Uber. É isso mesmo. É isso Ô, mesmo. menino, fique aqui, pelo amor de Deus, se comporte. Então, essa acumulação de riqueza negra não ocorre apesar do sistema, mas através de rearranjos táticos que opera dentro dele como um sistema adaptativo, sabe? Que converte essa restrição estrutural em inovação econômica. É isso que eu estou chamando de modelo de acumulação de capital negro. E aí vocês estão vendo chamar o comércio de Silicon Valley, de Vale do Silício, comércio Vale do Silício, sabe? Aquele modelo higienizado de uma cidade que é o comportamento de consumo é de rua. A gente não sofreu com a pandemia no excesso, porque nós temos a cultura de comprar no meio da rua. Porque se a gente dependesse de mercado como outros lugares sobrevivem, não sei se a gente teria sobrevivido, se não teria passado por um baque bem maior. Então, assim, vamos pro 7, porque senão daqui a pouco o povo pode passar, que eu acho que já está encerrando. Tô acabando, meu filho. Eu me organizei direitinho, sabe? Eu trouxe alguns. Pode passar esse. A gente já falou sobre isso. Então, quais são os caminhos que eu acho que a gente precisa pensar nessa discussão sobre o Pelourinho? E eu lembro, eu não estou aqui falando quanto moradora, eu estou falando quanto consumidora e pesquisadora da história econômica negra. É isso que eu pesquiso. Eu pesquiso economia, comunicação e territórios negros. E territórios econômicos negros. E pensar sobre isso, Hélio, que é um cara que faz parte da minha formação enquanto essa área de economia, ele costuma dizer que negros participam de mercado, mas não acessam posições de poder econômico. E aí a gente vê isso no Pelourinho. O nosso exemplo, o nosso case de sucesso é o Pelourinho. Porque assim, há uma forte presença negra de trabalhadores da economia do turismo, mas pouca presença desses como dono de negócios ou ativos. E aí a gente tem muitos que trabalham com arte, com serviço e cultura, mas pouco controlam os hotéis. Poucos controlam os grandes restaurantes ou os imóveis históricos. E aí tem uma coisa, assim, que conversando com o Hélio, com Sueli Carneiro, com outras pesquisadoras dessa área, que eu achei interessante, que eles trazem. A Sueli, por exemplo, ela traz uma coisa que eu achei muito bacana, que ela fala o seguinte, a Lélia, ela diz o seguinte: a cultura negra é apropriada, mas os sujeitos continuam marginalizados. E aí, quando eu fui fazendo esse contraponto com o Pelourinho, o que a gente encontra? A identidade afro-baiana é o principal ativo turístico do território, por exemplo, os blocos afro,
Mas isso não faz com que eles controlem os negócios que são lucros, sabe? Eles não são os próprios criadores dessa cultura. O que isso quer dizer? Que a cultura negra ela vira produto, mas o poder sobre ela não acompanha quem a criou. E aí, quando eu fui olhando, você está assim olhando e pensando sobre isso, e aí tem uma coisa que é interessante, que a gente precisa refletir com muita seriedade. Estar no mercado não significa ter poder dentro dele. Então a gente precisa ter muita atenção econômica quando a gente está falando de economia e está falando desse Pelourinho, o que é? Nós somos parte do discurso do mercado cultural do turismo de Salvador, mas nós não temos poder dentro desse mercado, sabe? Então, a gente precisa saber qual é a parcela do PIB do turismo que o Pelourinho representa. Quanto do PIB, sabe? A gente precisa entender que se ele é um dos principais ativos simbólicos do Brasil, a gente precisa entender que essa retenção de capital precisa alguma coisa circular dentro da própria comunidade. E aí a gente precisa entender isso com, eu estou nomeando isso de economia de circulação sem enraizamento. Porque se não fica, você não constrói futuro. Se você não tem continuidade financeira, você não tem como construir patrimônio. Então, pensar sobre essas coisas é importante. Eu estou encerrando dizendo exatamente como é que eu acho que a gente precisa reposicionar esse debate. Primeiro, a gente precisa pensar um fundo de patrimônio negro do Pelourinho, sabe? Inspirando nesses fundos soberanos que já existem, Zulu. Porque, assim, essa receita do turismo que circula aqui, ele precisa retroalimentar os negócios daqui. E aí a gente precisa pensar, você trouxe, Márcia, e eu acho que é importante que essa governança comunitária, sabe? A gente precisa, o Pelourinho precisa ter um conselho econômico local, onde esse conselho, ele pense o Pelourinho e suas dinâmicas que são sazonais. Então é preciso pensar sobre isso. E é um lugar que fez isso e que tem dado certo, gente, é o Solar do Unhão. O Solar do Unhão é uma área onde os negócios são dos moradores ou dos filhos de pessoas que moram ali. Eles não vendem os imóveis para quem não é parente ou próximo de alguém dali. E eles não vendem nenhuma daquelas casas para turistas. Então, aquele comércio, eu agradeço muito de fazer parte, de ter visto aquilo nascer, de estar lá nas ideias iniciais daquele território, mas a gente precisa entender que é possível fazer isso com o Pelourinho. Mas o Pelourinho virou patrimônio da humanidade. Até uma parte. Porque quando você traz isso como moradia e dialoga com a moradia, com o comércio, isso é possível. O segundo ponto é um protocolo de certificação afroeconômica. Não um selo, mas a gente precisa pensar uma série de códigos e elementos que qualifique, sabe, esses negócios como parte do Pelourinho. Então, além de certificar, é preciso que a gente traga visibilidade e valor para os negócios que estão daqui. Então, essa renda local pode ser, por exemplo, contratar só mão de obra daqui do território, sabe? Usar só os produtos daqui locais. Nós temos 417 municípios. É inadmissível que você entre na loja do Pelourinho e seja um copia e cole. É um absurdo uma coisa dessa. E o terceiro, que eu acho que é mais fundamental, e é puxando para minha sardinha, estou acabando todas as minhas opiniões, já estou saindo, é uma plataforma de dados raciais do turismo do centro histórico. A gente precisa, tá aí o tempo todo se fazendo aplicativo, a gente precisa fazer um estudo de viabilidade econômica do centro histórico e, a partir disso, saber quem lucra, quem emprega, quem acumula, sabe? Sem isso, gente, não dá para pensar uma política eficaz para essa região. Não dá, sem números, eu costumo dizer que números contam história. E sem números, é muito difícil a gente fazer esse diálogo a partir do campo empírico, sabe? Dessa teorização. E o último, eu acho que a Vale do Dendê tem feito isso, mas muito, com perdão para Paulo Rogério, mas muito para ele. O Pelourinho precisa virar um distrito criativo, sabe? Aqui é um distrito criativo, isso precisa ser nomeado. E nomear isso é pensar startups culturais negras aqui dentro, é juntar tecnologia e ancestralidade, sabe? E pensando na exportação desses produtos daqui para a América Latina. Nós precisamos, como diz Hélio, conversar com a grande antena preta mundial. Nós precisamos construir os nossos próprios modelos de intercâmbio entre pessoas negras. E, por fim, estou encerrando mesmo, pensar o Pelourinho enquanto esse laboratório internacional, a partir de quem vive e trabalha,
é construir um turismo racializado que ainda não é um campo estruturado globalmente. A gente não é, a gente está aqui falando, está só divagando. E o Pelourinho pode ser referência, mas não pela mão do Estado. Esse é um outro elemento que a gente precisa discutir. Tomara que eu não perca meu emprego. A gente não pode ser mais referência pela mão do Estado. O Pelourinho precisa ser uma referência por quem vive realmente aqui, de quem consome de fato aqui dentro, sabe? Eu não estou falando apenas de preservar a pedra e o cal que está aqui dentro, mas de preservar e redistribuir esse valor que só os corpos negros que circulam por aqui traz, sabe? Só quem está fazendo parte disso. O Pelourinho não precisa de mais visibilidade, gente. É maluquice nossa a gente achar que o Pelourinho precisa de visibilidade. Ele não precisa de visibilidade. Ele precisa de mais propriedade. Ele não precisa de mais turista. Ele precisa de mais acumulação negra. E isso... Porque se você não acumula, você não constrói legado. Se você não constrói legado, você não constrói futuro. Então, assim, pensar essa reengenharia econômica do patrimônio cultural negro, e eu estou encerrando, juro, a gente entender que cidadania econômica é direito de reproduzir, controlar e acumular riqueza. E sem essa retenção, não há desenvolvimento ou envolvimento econômico. A gente precisa entender que se não há envolvimento econômico, a gente não tem liberdade. Você não fala alto quando você, todos os meses, está pensando como é que você vai pagar a conta de luz. É por isso que eu sempre estou dizendo, população negra precisa discutir dignidade financeira. Discutir dignidade financeira é discutir autonomia de comportamento e de voz. Obrigada, cumpri meu prazo. Seguiu só com o dobro de tempo. Mas foi ótimo. Não, foi ótimo. Hein? Pois é, com o mestre, com o JJ, exatamente. Mas olha, mas foi ótimo, os 4 depoimentos aqui, de uma riqueza monumental, cumprindo com aquilo que nós desejamos com esse diálogo no Pelô. Cada um abordou do seu jeito, e a ideia era essa mesmo. Depoimentos que revelassem o sentimento, as sugestões, as ideias, as interpretações de cada um, Clarindo, de cada um, Carmela, que vive no Pelourinho. Até porque o Pelourinho não deve ter dono, né? O governo do Estado não é dono do Pelourinho, a prefeitura não é dona do Pelourinho, nem a ordem terceira do carro não é dona do Pelourinho, né? Esse é um assunto, inclusive, que eu acho que a gente vai precisar retomar numa outra dimensão, num outro momento. O papel desses entes aqui, Márcia, quer dizer, 1/3 dos imóveis aqui do Pelourinho são da ordem terceira do carro. Os outros têm uma parte menor que é de propriedades individuais privadas, e o IPAC e a Condé têm aqui juntos quase 400 imóveis aqui, né? E que são públicos, exatamente. Esse é um outro momento de discutir com esses entes o que fazer com esses imóveis. Teve um dado hoje de manhã aqui, muitíssimo interessante, trazido pelo diretor da Faculdade de Arquitetura, Fábio Velame. E dizer que, mais uma vez, eu acho que a gente deu um passo adiante para que a gente possa, na próxima etapa, e aí é um desafio, nós precisamos, e aqui vale para todo mundo, você quer dar a palavrinha? Vou dar para você encerrar, então. Nós precisamos discutir a Baixa do Sapateiro. Não é possível que a gente permita que a Baixa do Sapateiro seja assassinada economicamente, como está sendo. Você quer dar uma palavra? Você quer falar sobre... Você permite que eu passe aqui para a senhora primeiro? Vejam só, a cidade e a dinâmica urbana e econômica dos lugares depende de irrigação, né? A nossa economista aqui não me deixa mentir.
a Baixa do Sapateiro, cortou-se toda a irrigação da Baixa do Sapateiro com a retirada do terminal da Barroquinha, que era uma força ali. Reparem a quantidade de comércio, e um comércio imenso, super denso e super forte no entorno da Lapa. Não só comércio de rua, como comércio... O que resta de Avenida 7 funcionando está nas imediações da Lapa. Por quê? Porque o comércio, sobretudo o comércio popular, ele vive do hub de transporte. As pessoas precisam chegar ao comércio. As pessoas não têm carro. Então, na hora que você tira o terminal da Barroquinha e o do Aquidaban, você corta a irrigação. E aí não vai ter, Clarindo, dinheiro de botar coisas ali que resista a isso. Ou seja, é preciso repensar também o sistema de transporte. Quando a gente fala de Pelourinho, quando a gente fala de Baixa dos Sapateiros, a gente está falando de cidade. E cidade não é só turismo, não é só cultura, não é só patrimônio. Cidade é tudo junto. É transporte, é habitação, é tudo misturado. E se você quer que aquele lugar seja cidade, todas essas coisas têm que estar, de algum modo, conectadas. Ou seja, eu espero que ao pensar a Baixa do Sapateiro, não se pense a Baixa do Sapateiro como um empreendimento. Se pense como cidade. Pronto, meu caro Clarindo, você, com muita honra para a gente, fará o encerramento aqui do nosso Diálogos no Pelô. Parabéns, Zulu, parabéns pela iniciativa. Mas eu queria voltar a falar um pouco da Festa da Bênção. Você que é um dos partícipes dessa festa. A Festa da Bênção surge exatamente em 83, como eu falei anteriormente, que surge o cravinho, como a bebida da Festa da Bênção. Mas a Festa da Bênção, ela cresceu de tal forma que nós ousávamos, dia de segunda-feira, parar na porta da cantina um caminhão da Brahma e largar 120 caixas de cerveja. E nós criamos a Associação dos Barraqueiros, a Associação dos Vendedores Ambulantes, surge a Praça do Reggae, vários bares, vários encontros, e ainda assim nós tínhamos grandes dificuldades. Porque o pirulim é altamente sazonal. A bênção dá um acesso à sustentabilidade exatamente porque o pirulim não consegue se sustentar com Carnaval, Natal e São João. Precisa ter sustentabilidade. Mas isso não é de hoje, não. Isso é antigo. A Cantina da Lua hoje sobrevive, eu não digo vive, sobrevive, porque eu digo sempre, minha ligação com o pirulim, com o seu histórico, é uma coisa espiritual. Em 84, ou melhor, em 85, quando houve o tombamento do centro histórico como patrimônio da humanidade, teve um momento que a gente sentiu a sensação de estar vivendo na Roma de Nero. 19 incêndios aconteceram na área, os proprietários dos imóveis começaram a tocar fogo nos prédios, que eram os despejos coletivos. E a gente buscou ver onde era o foco. Crianças de 10, 12 anos ganhavam 1 litro de gasolina, uma caixa de fósforo de 50 cruzeiros para tocar fogo nos prédios. Nós criamos um projeto chamado Criançarte. Aos sábados de tarde a gente reunia essas crianças e fazia trabalho com boate, com nanquim, com argila. E levávamos eles na faculdade de medicina, essa faculdade de medicina primeira do Brasil, que nesse momento está correndo o risco de ser interditada. E aí eu vou um pouco lá no Campo Grande, a Casa de Itália correndo o risco de ser vendida. A gente vendo aqui a casa da Nigéria correndo o risco de ser despejada. Por aí. E aí a cantina,
passou por um dos momentos mais difíceis de minha vida. Nós seguramos o projeto Criançarte, mas tivemos que me desfazer de um sítio que eu tinha em Ilha Branca. Ousei vender minha casa de morada. Graças a Deus eu tenho uma grande mulher que permitiu, inclusive, vender a Brasília 10 de 1852 para nós segurarmos a cantina. E hoje ainda, com tudo que se fala do Pelourinho, a cantina, como quase todo, especialmente sobre essa questão da bênção. Teve momentos que eu dizia, meu Deus, será que eu trabalho desde a idade de 8 anos, vou morrer sem ter uma casa para morar? Porque foi muito difícil de vender o sítio e dizer, eu vou me manter. E a gente mantém a cantina da rua com muita dificuldade, como outros tantos empresários o fazem. E nós precisamos assumir o Pelourinho, assumir o centro histórico. O baiano precisa se apropriar e não permitir que aconteça o que aconteceu com a Igreja de São Francisco. Porque eles arrecadam R$10 cada visitante. Graças a Deus morreu uma menina. Na véspera, de manhã a igreja estava lotada. De noite, eu tentei entrar para fazer minhas orações, não consegui fazer, fiz na porta. 24 horas depois, desaba o teto. E essa menina, para mim, ela veio como uma predestinada para dar um grito de alerta à humanidade, para cuidar do nosso patrimônio. Esse patrimônio, que cada esquina que a gente passa, imagina, você admitir que a casa de Rui Barbosa, que a nossa ABI fez um projeto, 8 milhões para transformar a casa de Rui Barbosa na Casa da Palavra, e está lá, correndo o risco de se transformar uma mina. Então, nós precisamos repensar o centro histórico, resgatar a festa da bênção. Não dá para o Pelourinho viver sem a festa da bênção. Não dá. Nós temos, o governo tem 5 praças. Essas praças precisam ter atividades. E eu volto a bater. Para ter conservação, tem que ter vida. Então, esse encontro hoje, Zulu, para mim, é um passo grandioso para que, lá adiante, no evento da América Latino-Americana, comemorando os 40 anos, já nos 41, nós possamos mostrar para eles a importância de cada beco, de cada esquina, de cada cidadão, de cada cidadã, desse velhinho aqui que está com 84 anos e 17 dias. 84 anos e 17 dias. Graças a Deus sou velho, que é bom envelhecer, porque quem não envelhece morre. E eu não quero morrer, mas faço questão de ser velho. E eu digo sempre, enquanto eu não tiver nem broco nem broxando, eu quero viver. Grande abraço. Grande abraço, saúde, paz, resistência, centro histórico, preservar para perpetuar. Viva o Pelô!